Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Casa Firjan. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui conosco. Eu sou a Debbie Noble. Esse é meu nome mesmo, Debbie, para quem ainda não me conhece. É um nome diferente, né? Eu sou especialista de conteúdo e inovação aqui da casa, da equipe SESI de formação para educadores. E, bom, eu primeiro vou fazer a minha autodescrição antes da gente começar, e vou convidar também nossos convidados a fazerem as suas. Vou aguardar um pouquinho, fechar a porta ali. Eu sou uma mulher branca, eu estou vestindo uma calça preta, uma blusa verde e um blazer preto. Eu tenho os olhos castanho escuros, cabelos pretos. E, bom, sem mais delongas, esse evento é uma realização do nosso programa Firjan SESI de formação para educadores da Casa Firjan. O nosso programa de formação ele tem como um dos principais objetivos, que vocês podem ver aí na tela, ser um espaço de reflexão e de práticas relativas à educação do presente e do futuro, e com conteúdos e formações que se inserem dentro dos 5 eixos, que vocês podem ver ali na tela, o eixo da sustentabilidade, metodologias ativas, STEAM, transformação digital e diversidade. Os nossos cursos de educação continuada são oferecidos gratuitamente. Quem ainda não conhece, né, seja muito bem-vindo a conhecer. É só conferir lá na nossa plataforma de conteúdo, que é o casafirjan.com.br. Nós temos também um encontro de educadores anual, aconteceu agora no final de setembro. Diversas publicações, conteúdos que vocês também podem acessar no nosso site. E, recentemente, também, a gente lançou uma publicação referente ao primeiro encontro de educadores. E vocês podem... Tem um QR Code aqui na tela. Vocês podem baixar essa publicação. E um dos nossos mais recentes formatos é o videocast, Formação para Educadores. Também está lá, tudo lá na plataforma de conteúdo Casa Firjan e no YouTube, né, da Firjan. Bom, essa é a nossa 5ª edição do Aquário Edu, que é uma série de diálogos entre educadores e especialistas para sensibilizar e para refletirmos juntos sobre as temáticas atuais e relevantes em torno da educação do século XXI. Além disso, todo o conteúdo do nosso aquário de hoje vai ficar disponível no YouTube. Eu vi que algumas pessoas perguntaram no LinkedIn, né? Fica disponível, não está sendo transmitido hoje, mas fica disponível depois no YouTube da Firjan, certo? E o tema de hoje é aprendizagem ao longo da vida, né? Aprender, desaprender e reaprender, motivo, provavelmente, pelo qual vocês estão aqui hoje, para a gente conversar sobre esse assunto, né? E a primeira consideração que eu queria fazer, antes de apresentar os nossos queridos convidados, é que isso não é uma palestra, né? Vocês não vieram aqui somente para assistir. Um dos primeiros passos que a gente fala sempre, né, para estar aprendendo continuamente, é que a gente adote uma postura de aprendiz. E é preciso estar consciente para isso, né? Então, a gente faz esse convite para vocês hoje, né? E pergunta se vocês já se imaginaram como seria se vocês tivessem aprendido a aprender de forma consciente desde cedo. E se vocês estivessem abertos a desaprender o que já sabem para reaprender algo novo, talvez alguns de vocês já tenham essa postura de aprendiz, outros venham aqui para buscar, né? E desde os anos 90, né, a partir do relatório da Unesco, Educação, Tesouro a Descobrir, se popularizou a ideia de que o aprendizado se dá com e para além da educação formal. Ou seja, ao longo da vida e em diferentes espaços. Isso ocorre porque o mundo e a sociedade estão em constante e acelerada mudança e transformação. Mas como isso afeta a sua vida, as nossas formas de aprender e também, por que não, de ensinar, né? Por isso, esse aquário, na 5ª edição, é um convite para a gente aprender junto, de forma consciente. E, para isso, a gente recebe hoje, e eu vou pedir os aplausos de vocês para cada um deles, a Paloma Pena Firme. A Paloma é especialista em cultura de aprendizagem e inovação, já liderou iniciativas em empresas como iFood, Resília e Arames, é licenciada em Biologia pela UFSCar, portanto, também professora, e fundadora da iniciativa Copo da Aprendizagem, que reúne criatividade, inovação e aprendizagem em uma experiência na mesa de bar. Também temos aqui do lado esquerdo o Edu Valadares, fundador da Edu VLLD.
Educação e Vulnerabilidade. Ele é designer de experiência de aprendizagem, palestrante e professor. Inclusive, foi professor aqui de um dos nossos cursos da casa, que foi o Escuta Sensível, né? Mais um dos nossos best-sellers. Aqui à minha direita, o Rafael Silva, professor e gerente... Vou deixar os aplausos. Professor e gerente de Equidade e Inclusão da Escola OLM, mestre em História Social da Cultura e consultor de letramento racial em espaços escolares, ministrando cursos e palestras sobre o tema. Bom, para começar, antes de passar a palavra para os nossos convidados e a gente começar... Não, na verdade, vamos começar para você se apresentando, né? Então, vou começar fazendo uma provocação aqui para os nossos convidados, para que, conforme eles forem respondendo, eles também já aproveitem para compartilhar um pouco da trajetória, né, de vocês, para a gente já conhecer um pouco vocês melhor. Então, eu queria saber como que vocês enxergam a relação entre as experiências de vida de vocês e a aprendizagem contínua. Então, já podem ilustrar aí com exemplos da trajetória de vocês. Podemos começar com a Paloma? Se puder colocar ali a tela 5, por favor. Está funcionando? Está funcionando. Oi, gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo repicadinho e um pouco bagunçado, uso franjinha, estou com uma blusa jeans, tipo uma camisa, com um laço vermelho, uma saia preta, tênis branco. E, para começar, gostaria muito de agradecer. Estar aqui nesse palco hoje, estou muito contente. Obrigada, Deb, pelo convite. Estar ao lado do Rafa, que foi esse palco que me apresentou, eu amei te conhecer. E ao lado do Edu, que, gente, em 2015 eu assisti uma palestra dessa pessoa, eu nem sabia o que eu queria fazer direito, e hoje eu estou aqui do lado dele, então, para mim, é uma amostra aí que a aprendizagem contínua deu certo. Estou muito feliz. E para falar um pouquinho de mim, acho que a pergunta super amarra, não tem como falar de mim sem falar de aprendizagem. Eu nunca percebi, mas eu sempre fui uma aprendiz autodirigida. Só consegui dar esse nome depois que eu comecei a trabalhar com aprendizagem, que esse vocabulário entrou na minha vida. Mas aprendizagem autodirigida, aprender a aprender, para mim, traduzindo, é a capacidade de fazer as coisas acontecerem. E eu sempre fui essa pessoa inquieta, que pegava alguma coisa, que ia fazer coisa acontecer de verdade. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos, sendo manicure, fui fotógrafa, fui professora de inglês, fundei o blog de portal de notícias da cidade, tudo isso antes dos 18. E o mais incrível é que eu nunca fiz nenhum curso formal, exatamente, para atuar nessas áreas. Então, para mim, aí já foi um despertar. Eu sempre aprendi olhando para outras pessoas, observando, colocando em prática no dia a dia. E quando eu entrei na faculdade, eu sou formada em licenciatura em Biologia, eu também queria aproveitar e tirar proveito de tudo que eu pudesse, porque, para mim, aprender é experienciar. Então, quanto mais experiências a gente vai criando e coisas diferentes a gente vai vivenciando na nossa vida, mais habilidades a gente desenvolve. Então, na faculdade não foi diferente, eu participei de 1 milhão de coisas, fui professora de cursinho, fui monitora de educação ambiental, fui pesquisadora e, inclusive, foi na pesquisa que eu entendi o que era aprendizagem autodirigida. E eu acho que a pesquisa tem muito disso, né? Você tem um objetivo, uma hipótese, e como você vai fazer aquilo acontecer, qual a metodologia que você vai usar, você que vai definir aquilo no dia a dia. Então, para mim, também é um processo de aprendizagem autodirigida. E eu acho que tudo isso me faz chegar até aqui hoje, para eu entender que eu queria trabalhar com projetos educacionais. Eu fui batendo de porta em porta e falando, oi, tudo bem? O Edu também fez isso, tá, gente? Falei, oi, eu gosto muito do que você faz. O que você estudou? O que você aprendeu para chegar até aí? Acho que essa foi a pergunta que eu fiz para várias pessoas que eu não conhecia. Eu fui convidando para tomar um café, para eu poder me desenvolver na carreira. E hoje, atualmente, a aprendizagem continua. Eu migrei, das 4 paredes da sala de aula para trabalhar com projetos educacionais.
Atualmente, estou desenvolvendo aí o copo da aprendizagem, que depois eu vou falar um pouquinho mais, não vou trazer agora, mas na Aramis eu também estou cuidando do programa de estágio e que traz muito o que eu acredito de aprendizagem, que é criar uma comunidade de aprendizagem autodirigida, com foco em tecnologia e trazer jovens para ser protagonistas da jornada de aprendizagem deles. Então, para mim, a aprendizagem está em tudo aí da minha vida até agora. Demais. O Edu, pode se apresentar? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui nesse palco da Casa Firjan, do lado da Deb, da Paloma, do Rafael. Vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou um homem autodeclarado pardo, tenho 1,68 m de altura, estou vestindo uma bermuda preta, uma camiseta marrom, uma camisa sobre a camisa marrom, que é uma jaqueta camisa marrom. Meus cabelos são crespos no tom do grisalho, minha barba já praticamente toda branca, estou usando óculos também marrom, e meia marrom e um tênis de cor mostarda com tons de marrom. Uma cor que eu gosto. Estou muito feliz de estar aqui e trocar um papo com vocês. Acho que a Deb foi super feliz de colocar a palavra, né, que a gente não está aqui para fazer palestra, a gente está aqui para fazer uma troca. Então, também estou muito satisfeito, Deb, que quando você falou que eu apresentei cursos aqui na Casa Firjan e tem algumas alunas e alunos aqui das turmas anteriores, Alessandra, Camila, outras pessoas que estão ali já espalhadas. Então, estou muito feliz de reencontrá-las. Falar de aprendizagem, eu também queria dar parabéns para todos e todas que estão aqui, porque numa terça-feira à noite, ver uma audiência dessa, uma plateia muito interessada em saber mais sobre aprendizagem ao longo da vida, isso é tão estimulante, sobretudo porque sou educador, minha raiz vem muito desse plano aí da educação. Eu gosto muito de me apresentar primeiro com as palavras, em vez de dizer o que eu faço, quem eu sou. Eu sou um cara muito curioso, muito entusiasta, questionador e uso essa expressão otimista, realista. Gosto de ver as coisas boas, mas também gosto de ter aquele senso crítico, de fazer sempre os questionamentos e reclamar um pouquinho das coisas, porque faz sentido. Na minha experiência profissional, eu acho que essa é a base da minha resposta, Deb, sobre essa pergunta provocativa inicial que você trouxe. O meu processo de aprendizagem foi se dando muito, a palavra também que a Paloma usou, do experienciar pelas minhas experiências. Eu tenho 46 anos, estou aqui acompanhado com a minha esposa, Mariana, nós trabalhamos juntos na Edu, VLLD. Meu processo de aprendizagem foi se dando muito por essas experiências que eu gosto de chamar de ciclos de aprendizagem. Não sei se vocês já ouviram essa expressão e costumam usar, mas eu gosto muito de fazer referência aos ciclos de aprendizagem para fazer umas demarcações das épocas em que eu fui passando por certas visões. Como é que eu pensava há 20, 30 anos atrás na hora de aprender? Como é que eu passei a pensar um pouco depois? Eu vim da sala de aula, fui professor de escola presencial por 16 anos. Nesse meu primeiro ciclo de aprendizagem sendo professor, a minha visão de aprendizagem estava muito associada à visão de passar conhecimento para alguém. Então, aprender é todo mundo ficar sentado, como a gente está nessa posição aqui. Então, professores, professoras falam, alunas copiam, e ninguém pode conversar, porque a voz do saber está falando. E aí, depois eu fui passando por algumas desconstruções e novas visões aí do que significa de fato aprender. Será que aprender é esse gesto apenas de colocar conteúdo para dentro e a gente não pode refletir, processar, questionar, é só copiar e repetir o que foi passado, sem nenhuma dose de crítica? Eu saí desse meu primeiro ciclo de aprendizagem em 2014, ou seja, faz 10 anos que eu não sou mais professor de escola presencial, mas aí eu fui trabalhar, continuando sendo professor, numa plataforma virtual, digital. E lá eu também me transformei em gestor de projetos educacionais e acho que em 2014, 2015, eu comecei a colocar muito em prática, Deb, Paloma, Rafa, esse slogan que a gente está trazendo para a nossa conversa hoje do aprendizagem ao longo da vida, que é o aprender a desaprender para reaprender. Que não deixa de ser também um exercício de muita dor, de muita dificuldade, mas uma prática de humildade. É um convite para uma descoberta por meio de uma humildade. E lá fui eu, então, desenvolver uma nova visão de aprendizagem, meu segundo ciclo, até chegar ao momento que eu estou hoje, 2024, em que eu sou fundador de uma proposta, de uma nova visão educacional, de uma nova visão de aprendizagem,
Então, eu penso que a palavra experiência é aquilo que a gente vai acumulando, mas, sobretudo, também quando a gente para reolhar aquilo que já vivenciou e perceber o que ainda serve, o que ainda faz sentido, o que não me faz sentido. E aí a gente foi construindo toda uma visão que mais para frente a gente vai falar sobre, e por isso que a gente está aqui também, para falar muito desse exercício de estar aprendendo o tempo todo, e independente da idade em que a gente se encontra. Acho que hoje também aqui é um bom momento da gente defender essa bandeira, né, de que independente de qual a fase e qual a faixa etária em que a gente está, a aprendizagem ela precisa ser esse exercício constante. É isso. Obrigado. Obrigada, Edu. Rafa, te passo a palavra. Boa noite, gente. Bem-vindos aqui. Muito obrigado pelo convite, Deb. Um prazer dividir com duas pessoas que eu já seguia há um tempo, já acompanhava, já me inspiravam, o Edu e a Paloma. Prazer estar aqui. Enfim, me descrevendo, eu sou um homem negro. Eu diria que socialmente as pessoas podem me ler como um homem pardo ou negro de pele não retinta. Eu tenho cabelo preto, cacheado, com alguns fios brancos. Por outro lado, minha barba tem muitos fios brancos. Estou com uma camisa preta, uma calça verde, um tênis preto e meia preta. Talvez eu goste da cor preta, assim como o Edu gosta da cor marrom. Não está aparente, mas dentro do coração tem um espaço vermelho e preto também, rubro-negro. Mas, enfim, gente, ninguém é perfeito, né? Falando um pouco para responder a pergunta, me apresentando, eu sou, enfim, gerente de Equidade e Inclusão da OLM, sou professor de História e Geografia, estou em escolas particulares, vamos dizer assim, desde 2012. Atualmente dou aula também no curso de Diversidade da PUC-Rio. Eu diria, trazendo um pouco, tem um espaço, enfim, autônomo, mas eu vou falar com calma, acho que essa parte, assim como a Paloma falar do copo com mais calma ao longo da palestra, eu também falarei um pouco depois sobre meus projetos. Eu fiquei pensando sobre isso quando a Deb mandou essa pergunta assim, do roteiro. Eu acho que para um homem negro que cresceu na zona sul do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular, fui um aluno bolsista, e eu fui, durante 8 anos, a única pessoa negra da escola. E eu não lembro de ter tido professores negros. Então, assim, eu diria que desde muito cedo eu tive que aprender de uma forma, experienciar, um termo que os dois eu reforço muito, eu uso muito isso. Eu tive que experienciar muitas situações complexas, vamos dizer assim. Então, acho que desde novo eu tive que aprender, seja a responder, vamos dizer assim, às diferenças sociais que eu vivenciava dentro da escola, as questões de estereótipos raciais que eram colocados sobre mim. Então, eu tive que aprender a lidar com tudo isso. E depois, na minha trajetória na PUC, como aluno, ou numa trajetória em escolas particulares, eu dou aula numa escola que eu diria que é uma das 5 mais caras do Rio de Janeiro, existe uma certa processo constante de aprender e vivenciar uma situação que não é confortável. E aí eu acho que, aí já adiantando um pouco a conversa para a questão antirracista, que é o tema que eu trabalho, o tema que me é muito caro, pensar de forma antirracista, agir de forma antirracista, é constantemente não aprender a aprender, é aprender a desaprender, é aprender que tudo aquilo que a sociedade constrói ou cria como imagem, estereótipos de consciência do que seria ser negro e o que não seria ser negro, está tudo errado. Então, eu tenho que, ao longo da minha vida inteira, desconstruir. E aí, indo até para a redação do Enem, o tema da redação do Enem, é um tema desafiador, porque, na prática, o tempo inteiro a sociedade tentou, ao longo da história, fazer apagamentos, renegar a cultura e a memória negra a um lugar subalterno. Então, assim, conhecer sobre questões de negritude, sobre agir de forma antirracista, é diariamente mesmo, gente, pensar de forma antirracista, pensar sobre como fazer diferente daquilo que estão construindo da imagem do ser negro. Então, assim, o aprender a aprender, eu vou reforçar. Quando a gente pensa a questão racial, é aprender a desaprender os estereótipos e as construções sociais que colocam sobre o ser ou não ser negro. Então, desde muito novo, eu
tive que aprender a desaprender, e hoje eu me sinto muito livre e muito tranquilo de ser quem eu sou, e com todas as contradições que qualquer pessoa tem, eu consigo ser uma pessoa muito feliz, e acho que isso foi um processo de aprendizagem também. E acho que, assim como o Edu comentou da curiosidade, eu sempre tive muita curiosidade. Então, acho que o tom de curiosidade, o tom de engajamento e de consciência sobre a necessidade do aprender, e aí eu estou dizendo a questão cara a mim, mas sobre qualquer assunto, é essencial para a gente desenvolver essa aprendizagem constante. E uma aprendizagem constante que independe de idade, independe de classe social, independe de gênero, mas que cada um vai ter as suas diversas dificuldades, que vão ser atravessadas ao longo dessa biografia e a partir dessas diferentes identidades. Maravilha, obrigada, gente. Antes de a gente continuar o debate aqui em cima, como a gente disse, isso não é um debate, e aí nós 4 pensamos, né, numa atividade em que vocês também participem, que vocês também troquem. Então, a gente queria pedir, tem o próximo slide na tela, que vocês olhassem para a pessoa que está ao lado, de preferência a pessoa que vocês não conhecem, que está ao lado, e respondessem essa pergunta: o que alguém poderia aprender comigo hoje? Então, para a gente também incluir vocês nessa conversa, né? 2 minutinhos aí e também para quem está assistindo depois, né, no YouTube, fora desse tempo e espaço, também pensar e fazer essa reflexão. Tem uma demoradinha ali, né? Mas essa pergunta, ela faz a pessoa pensar, né? Tipo, o que eu posso ensinar para você? Sabe que eu fiz isso com os estagiários dando aula de aprender para eles? Aí eu fiz eles falarem o que eles precisam aprender, mas o que eles podem ensinar. E aí teve vários que começaram a falar, tipo, eu desenvolvo mais esse, não sei o quê. Aí eles já começam a ter referências entre eles para pedir ajuda. E é muito legal, porque eles realmente pedem ajuda. Olha aí. E aí, assim, quem sabe mais... quem sabe mais de algum assunto, estar fazendo um desafio junto, vai lá na frente, ensina o outro. Legal, né? Tá bem legal. E aí estimula. Acho que não sei olhar. Acho que essa palavra contagia. Contagia. Eu fiz eles criarem uma comunidade de aprendizagem. Olha aí. Então, no onboarding, no último dia do onboarding, eles criaram um nome que era da comunidade, pais espirituais, pais exterminados daquela Parará. Foi profundo, assim, tá bem legal. Laços de amizade, uma verdade muito significativa. E que realmente não podem. Alguém poderia aprender comigo hoje. Eu tenho aprendido muito ultimamente a ouvir. Acho que nos últimos 2, 3 anos, assim, faço muito esse exercício de reunião. Como eu dou palestra, aula, né, professor, comunicação, eu sempre fui estimulado aos outros me ouvirem. Difícil, né? Chorando. Quando eu ouço, eu não quero opinar, não é para opinar, ninguém me pediu opinião. Então estou aprendendo muito. Aí a minha sogra, né, assim, já convivo com a minha esposa há muito tempão, com a minha sogra há muito tempão. Acho que um dia a gente foi tomar café, uns 2 domingos assim, na casa dela. Tá calado, Edu? Tô ouvindo. Tá chateado, tá cansado? Tô ouvindo. Mas o difícil é isso, que a gente é a pessoa que fala sempre. Se você ficar quieta, a pessoa já fala: tá Eu sou muito doente? comunicativo, eu falo Tá muito. doente? Tá tudo bem? Não, é porque eu tô esperando ele acabar, tô ouvindo. E eu não tenho nada pra falar sobre isso, só tô ouvindo. Parece que você tem que dar o Certo? Deu tempo? Deu para aquecer os motores da nossa conversa? Bastante, né, pelo visto. Acho que dava para deixar, olha, se deixar, eles ficam uma hora. Se deixasse rolando, o papo fluía solto. É que tem bastante coisa para aprender um com o outro. Que bom, que bom. Fluiu, ó, fluiu. Se vocês quiserem continuar. Ninguém vai nos ouvir mesmo. É.
Pronto? É isso, a gente movimenta. Que maravilha, gente. Que coisa linda, o ritmo crescendo, diminuindo. Muito bom. Com certeza saiu grandes coisas aqui em 2 minutos. E conversas continuam lá fora depois, né? Bom, então, para a gente partir para algumas perguntas aí que eu acho que podem ser incentivadoras desse debate, e acho que o que a gente pode aprender hoje com Paloma, Edu e Rafa, que são pessoas não escolhidas aleatoriamente, são pessoas escolhidas a dedo, né? Eu acho que quando eu penso em aprendizagem para a vida toda, aprendizagem autodirigida, desaprender, aprender com vulnerabilidade, eu penso exatamente nessas 3 pessoas, e é por isso que elas estão aqui. Então, eu quero muito ouvi-los, né? Primeiro, sobre esse conceito de aprender a aprender, que a gente tem falado, né? Eu falei aqui na minha introdução, acho que a gente tem lido sobre isso, eu, pelo menos, tenho escutado muito isso novamente em voga, né? Desde, como eu falei antes, né? Desde desse relatório da Unesco, 1996, mas cada vez mais, né? E aí eu queria entender com vocês do conceito de aprender a aprender na formação continuada de profissionais, sejam educadores ou não. Hoje a gente tem educadores e não educadores aqui, com certeza, pelo que eu já conheço, né, de quem está aqui. E aí eu queria saber, na opinião de vocês, o que significa, na prática, aprender conscientemente a aprender, e quais habilidades ou atitudes que a gente pode assumir para se tornar aprendizes autodirigidos, aprendizes conscientes, né? Então, vou dirigir essa pergunta para a Paloma e para o Edu, e a gente vai aproximando por temas que têm mais a ver com cada um. Então, fiquem à vontade. Bom, biologicamente falando, né, vou trazer meu lado biólogo aqui. Aprender, a gente está aprendendo o tempo todo. Aprender a interação do ser com o ambiente. Então, desde o momento em que a gente nasce até, enquanto a gente está aqui, né, vivo hoje, a gente está aprendendo. Porque a aprendizagem é a adaptabilidade para a sobrevivência. Se a gente não estiver aprendendo, significa que foi. Então, o que é importante quando eu olho, né? Aprender a aprender, então, é um processo natural. Todo mundo está aprendendo o tempo todo. E como que a gente pode dar luz e ser mais intencional com isso? Primeiro, a reflexão. E aí aqui o Edu puxou um pouco, né, sobre o quanto refletir sobre a aprendizagem é importante. Mas, olhando para o lado de professores e educadores, e aí aqui eu sei que a gente tem pessoas também que não são, né, que do mundo corporativo e tudo mais, todo mundo também, assim como é um aprendiz, também é um educador, é um sujeito da aprendizagem. E o que a gente tem que trazer, né, eu acho que em ambientes escolarizantes, ambientes de aprendizagem, quando a gente está falando de aprender ao longo da vida, a gente está falando de colocar o aprendiz, né, sendo protagonista da jornada dele. E aí, quando a gente está falando, não é a jornada de aprendizagem, é a jornada da vida. A gente precisa que jovens, principalmente, se sintam empoderados o suficiente para entenderem que eles são protagonistas da vida deles. Para daí eles conseguirem colocar um objetivo do que eles querem, o que eles querem para aquele momento, e aí a gente consegue desenvolver uma aprendizagem mais intencional, pensando nos objetivos que quer, como que você quer se desenvolver ali na vida. Acho isso muito importante. E olhando para a gente, como profissionais da educação, a gente tem que dar luz para esse protagonismo. E como que a gente pode fazer isso, né? Tem várias maneiras e metodologias, mas eu gosto muito de usar o que o David Ausubel falava, que toda pessoa ela tem conceitos prévios. E esse conceito prévio, com um conceito novo, que é o que a gente vai aplicar, a junção desses dois vai surgir um conceito novo da pessoa.
E isso ele chama de aprendizagem significativa. Então, o que a gente tem que fazer para valorizar esse protagonismo e valorizar cada ser individualmente? A gente precisa valorizar os aprendizados que cada um já tem de base. Quais são o que eu sei da minha sala de aula? O que eu sei sobre os meus alunos? Sobre os meus aprendizes? Mas eles sabem sobre eles. Então, como que a gente cria experiências de aprendizagem que valorizem esse conceito, esse preconceito que eles já têm, e que cada um torne o conhecimento como uma aprendizagem significativa. Então, eu acho que esse é o principal meio. E aí, a partir disso, a gente pega a aprendizagem, que é um processo natural do ser, e a gente começa a dar luz e intencionalidade para esse processo. Então, acho que um pouco, para mim, é seguindo a aprendizagem significativa e levando o lado biológico. Perfeito. Muito bom, Paloma, gostei muito. Adorei que você trouxe, que esse viés da biologia, né, algo que a gente nem sempre lembra de associar. Como eu disse na minha apresentação, eu vim da sala de aula e eu fui professor de português. Eu vou seguir a mesma toada da Paloma e dar um passo atrás, porque se a gente está aqui num evento para falar de aprendizagem, aí tem 3 verbos aparecendo ali no slide: aprender, desaprender, reaprender. Então, a palavra aprender é o grande mote da nossa noite, e é dessa pergunta que a Deb me trouxe. Mas a pergunta foi numa expressão: aprender a aprender. E aí eu queria convidar todos e todas aqui a fazer um certo exercício. Primeiro, aprender é um verbo. Nem todo verbo é uma ação. Verbo pode ser ação, pode ser estado, pode ser fenômeno da natureza. Mas sem querer dar aula agora de gramática de português, só para a gente refrescar e lembrar, se aprender é uma ação, até que ponto, quando a gente, como a Paloma dizia, passou a nascer, se desenvolver, crescer, evoluir, associou a que ações do aprender? Na minha perspectiva, que fui professor de sala de aula presencial, fui professor de sala de aula virtual, quase sempre a gente aprendeu a associar o aprendizado a uma crença escolarizante. Para aprender, eu preciso de alguém que sabe mais que eu para me ensinar. 1. 2. Para aprender, eu preciso estar num ambiente propício ao aprendizado. Eu não posso estar aqui desse jeito. Não, tem que ter um livro. Cadê o livro? Cadê o livro? Não trouxe o livro? Não, então a gente não vai aprender hoje. Como assim? Olha o que aconteceu há 5, 8 minutos atrás, quando a Deb passou uma atividade e todo mundo começou a compartilhar do lado, a partir de uma simples pergunta. Então, essa ação do aprender, eu convido que a gente questione até que ponto esse aprender a gente também não carrega, talvez com essa visão tão escolarizante ou até escolarizada, de que aprender está associado ao estudar como um processo mecanizado também, sabe? Preciso estudar hoje da página 37 até a 52. Aí eu aprendi. E aí acaba que a gente cresce, se desenvolve muito com essa noção. Olha o gesto que eu vou fazer. Aprender é só colocar conhecimento, conhecimento, conhecimento para dentro. Essa atividade aqui nossa hoje, ela inclusive gera um pouco isso, né? Muitas pessoas vieram, estou achando lindo, pessoas que estão anotando, escrevendo, muitas estão aí processando, armazenando as informações. Tá, será que isso é aprender? Aí você sai daqui hoje, vai para casa, aí amanhã eu te pergunto, o que você aprendeu ontem? E foi legal pra caramba, a Paloma fala bem demais, a Deb fez cada pergunta, e o que você aprendeu? Então eu convido, estou usando repetidamente o verbo convidar, estão reparando? Isso aqui é de propósito, foi ensaiado. Estou convidando vocês a refletirem sobre o que vocês fazem nesse processo de aprendizado na rotina de vocês. Será que aprender para vocês virou um processo? E que se não é estudar, é de quê? Eu acho que essa atividade anterior, que todo mundo estava comentando do lado, é o compartilhar, por exemplo. Estou compartilhando o que eu entendo hoje, o que eu sei hoje, mas talvez eu saia daqui hoje um pouquinho diferente da forma como eu entrei, isso também é aprendizado. E a segunda e última colocação, para passar o microfone, é que esse aprender a aprender, se a gente fosse definir verbo de ação, então ele pressupõe questionar, redefinir o que significa aprender quando eu tinha 10, 18, 23, 29, 35 anos, e agora, com a idade que eu... Como é que eu penso hoje, 2024, o que significa aprender? Então, está o tempo todo redefinindo. Exercício seu.
Mas o último que eu quero trazer é uma provocação também de etimologia. A palavra aprender é um verbo. E se a gente está ali com aprender, desaprender, reaprender, colocar o prefixo des, re. Mas a própria palavra aprender, se a gente também der uma dividida nela, tira o a do prender. Aprender. Para muitas palavras da língua portuguesa, o a significa negação. Não estou dizendo aqui que necessariamente é. Então, a minha provocação é justamente essa. E se o a significar não, e o prender significar prender? Então, talvez aprender seja o não prender, que é justamente você colocar para fora, que foi um pouco do que vocês fizeram ainda há pouco, não foi? Talvez aprender seja isso, colocar para fora. Então, acho que é quando a gente aprende do nosso jeito, processa, faz uma decupagem ali do que eu estou enxergando, entendendo, analisando, e agora eu vou compartilhar, colocando para fora pelas minhas experiências, palavra que a gente usou lá na nossa primeira colocação, na nossa apresentação. Fez sentido? Então, esse aprender a aprender pode também ser um grande exercício de desapego, né? E esse desapego de questionar regras. Por que tem que ser assim? Pode ser diferente, não? Mas só pode ser desse jeito? Não pode ser desse meu jeito que eu gosto, não? Por que não? E eu acho que isso vale para N coisas na nossa vida, não necessariamente só o viés do estudar, mas aprender aí com um sentido muito mais amplo. Acho que é isso. Deb, Sensacional. posso quebrar o protocolo? Claro, claro. A gente combinou várias coisas, eu fiz algumas coisas diferentes. Desculpa de novo. Mas então, indo um pouco, indo em conta, vamos dizer assim, reforçando o que eles estavam dizendo, eu estou lendo, nesse momento, um livro da Bell Hooks, que ela fala em... Enfim, Roubou minha referência aqui. Eu estava pensando a mesma coisa. Ela fala da educação libertadora, da pedagogia libertadora, da sala de aula libertadora, vamos dizer assim. E tem uma hora que ela fala sobre... o livro Ensinando a Transgredir, né? Ela fala sobre como que algumas aulas vão para caminhos completamente diferentes. E que esses caminhos completamente diferentes, eles são geralmente o grande momento, ou a grande oportunidade que ela tem de conhecer mais os alunos. E naquele momento onde eles estão colocando para fora, isso literalmente agindo nesses momentos, colocando a crença deles, colocando os vieses deles, colocando esses interesses que eles têm para fora, é o momento onde ela tem mais oportunidade de conhecê-los. E é o momento onde as aulas são mais significativas. Significativas para os alunos e significativas para ela como professora. Agora, enfim, eu estava conversando com duas colegas, uma ex-colega de faculdade e uma colega de um curso aqui que a gente fez na Firjan, junto com a Deb, sobre uma aula, uma eletiva de geopolítica, e a gente começou a falar de eutanásia. Quer dizer, a gente não, um aluno trouxe o assunto da eutanásia. Não tem nada a ver com geopolítica, imagino que vocês pensem, não tem nada a ver. Só que nisso foi num caminho totalmente aleatório, e a gente foi falando sobre a liberdade do indivíduo de ter de escolhas, até onde o Estado tem que ou não tem que regular, até onde direito internacional tem que regular X ou Y lei nacional. Foi uma aula incrível. E, basicamente, eu tinha chegado para essa aula naquele momento que estava uma correria, e eu falei, tem essa atividade, mas não sei se essa atividade vai durar tanto tempo. E um aluno trouxe um assunto nada a ver. E esse assunto foi caminhando para lugares que a gente não esperava. E aí, concluindo também a fala, trazendo a Bell Hooks, não vou saber exatamente a frase dela, mas ela fala que dar a liberdade da aula caminhar sozinha, algo assim. E que o professor ele tem que ter esse lugar de entender que ele não é o dono da aula, que ele não é o dono do conhecimento. Ele é um meio pelo conhecimento. Essa aula ela tem que ser compartilhada com todas as partes envolvidas, vamos dizer assim, dentro da aprendizagem. E esse conhecimento compartilhado, essa ação consciente sobre qualquer circunstância, seja aqui, no ônibus, enfim, qualquer lugar, é que vai fazer a gente aprender a aprender. E aprender a aprender cada vez mais e coisas novas. Era só isso. Desculpa. Não, perfeito, porque eu estava pensando na Bell Hooks, no Ensinando a Transgredir, porque o Edu falou do não, né, fez essa possibilidade, né, de ser um não prender. E que justamente, acho que, se eu quero que alguém aprenda algo, talvez eu tenha que não prender, né, ao que eu acredito que é certo, né, que tem tudo a ver com o que a Paloma falou também, né, que é conectar com a vida do outro, com o outro, né. E eu acho que a gente aprende muito por conexão,
né? E aí ela tem o outro livro que também ia trazer aqui, já para fazer o gancho para a próxima pergunta, que é Ensinando Comunidades. Alguém me corrige, não tenho certeza do título, mas acho que é Ensinando Comunidades, né? E aí eu sei que vocês, de algumas formas, alguns mais formalmente ou mais informalmente, estão com iniciativas relacionadas a comunidades de aprendizagem, né? Então, a partir disso, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre elas. Acho que, nesse momento, eu já vou até puxar uma provocação aqui para a Paloma, porque o Edu falou, dá para aprender sem ser nessa posição escolarizante, dá para aprender na mesa de bar, que eu acho que é um pouco que a Paloma vai trazer. Mas, então, enfim, pensar nessa questão de como vocês acham que se dá esse funcionamento, trazendo um pouco dessas iniciativas, até para que todo mundo conheça, né, essas iniciativas de comunidade que vocês têm puxado, e se elas têm a capacidade de fortalecer, de alguma maneira, a nossa capacidade de aprender, desaprender e reaprender. E aí, acho que, apesar de eu ter feito o gancho para a Paloma, eu vou te devolver aqui, Rafa, porque para alternar aí os falantes. Então, eu acho, falando um pouco sobre essa referência à formação de comunidade que a Deb trouxe, não sei, 6 meses atrás, mais ou menos, eu criei um grupo de WhatsApp. Enfim, criei um e-book sobre, o nome do e-book é Isso Não É Antirracismo, sobre várias práticas que as pessoas entendem que seria uma prática antirracista, mas que, na verdade, não são, ou que têm alcances muito limitados. A partir disso, eu publiquei ele no LinkedIn a partir de uma série de textos que gerou muito engajamento, muita troca, muita conversa com educadores, não educadores. Foi um espaço de aprendizagem, claramente. Alguns textos eu publiquei, eu recebi feedbacks sobre eles, que eu fui acrescentando coisas, fui mudando reflexões. Acho que esse é um ponto importante, essencial para a gente aprender, não estar naquele lugar de eterno conhecedor, estar aberto a conhecer, estar aberto a receber informações, receber feedbacks. Assim, acho que isso é uma dificuldade muito grande em diferentes níveis que individualmente as pessoas têm. Sempre me coloquei muito aberto. E aí, a partir dessa resposta, enfim, mandei um e-mail para as pessoas com o e-book, e uma das pessoas perguntou, cara, você tem algum grupo que você posta essas coisas? Eu não tenho LinkedIn, aí me mandaram, enfim, chegou essa ideia muito aleatória. Eu falei, cara, não, mas vou criar. Criei, mandei para a pessoa, mandei para outras pessoas que tinham pedido o e-book, e a partir desse momento foram entrando pessoas aleatórias, assim. E aí eu nem sei, eu lembro da Camila, minha esposa, né, que é uma companheira, enfim, que rolou um meme na internet recentemente, que a gente não casou, as pessoas acharam que a gente casou, deu parabéns e tudo. Enfim, ela falou, cara, do nada, o grupo cresceu. Eu falei, do nada, eu não sei o que aconteceu. Alguém mandou o link do grupo numa comunidade grande, ele foi crescendo. E a partir dessa comunidade, e eu criei outro grupo já, onde é um grupo fechado, porque muitas pessoas estavam falando, Rafael, eu gosto do grupo, mas é muita gente falando, é muita gente conversando, é muita coisa que está acontecendo. Então, eu vou sair porque eu não consigo acompanhar. Mas eu queria receber seus conteúdos. E aí, voltando para esse primeiro, que eu acho que faz sentido isso, lá é um espaço muito aberto. Tem pessoas que estão aqui no grupo, as pessoas mandam eventos, mandam livros, mandam recomendações, trocam ideias, mandam vídeos. É um espaço constantemente onde eu estou reforçando a minha consciência como um homem negro, o meu fazer antirracista diariamente naquele grupo, aprendendo com todas as pessoas que estão ali, ajudando as pessoas a aprenderem questões variadas, e aí tem de diferentes níveis, algumas pessoas muito letradas, que já atuam numa lógica antirracista, que já conhecem a pedagogia antirracista, outros nem tanto. Existem pessoas negras e pessoas brancas. Então a gente construiu ali um grupo muito sincero, no sentido de aprendizagem, de constante, gente, eu não sei o que é isso, alguém pode me explicar? Ou do tipo, alguém pode me ajudar com esse conceito ou essa ideia? Eu tenho um aluno que falou isso, vocês sabem me dizer se isso é verdade? Enfim, um eterno aprendizado. É um espaço onde as pessoas estão ali vivenciando diversos tipos de aprendizagem. E do outro lado, no outro grupo de WhatsApp que eu criei, é um grupo fechado,
onde só eu mando materiais, e aí diariamente, quase como uma newsletter diária, eu mando ali de 3 a 4 conteúdos que estão relacionados com questões antirracistas, das mais variadas, e aí recomendando podcasts, vídeos, textos, imagens, enfim, analisando de diferentes formas a questão racial brasileira e global. Então, a ideia ali, esse tem um espaço mais conservador, vamos dizer assim, de aprendizagem, que existe alguém que envia esse conteúdo. E até por isso eu acho que um espaço de comunidade, de trocas e vivências, e experienciar essas vivências, é mais nesse outro grupo de WhatsApp. Uma coisa que eu pensei hoje, inclusive, na real, pensei no sábado, numa palestra que eu dei aqui no Santo Inácio, bem pertinho aqui da Firjan, de criar um hub de professores negros. Porque a gente foi conversar sobre gestão antirracista e sobre como muitas escolas argumentam que eles não conseguem encontrar professores negros e que eles queriam empregar professores negros, mas que nenhum professor negro se candidata às vagas. E aí, por diversas questões que eu acho que não cabe aqui, por questões de tempo, surgiu essa ideia de criar um hub, criar ali uma comunidade de professores onde a gente possa... você está precisando de um professor de história? Eu tenho essas pessoas aqui. Você está precisando de um professor de biologia? Eu tenho essas pessoas aqui. E aí, essa, entre aspas, vamos dizer assim, demagogia de algumas escolas, ela tende a se enfraquecer. Porque a oferta vai existir. E aí vai caber à escola também empregar essas pessoas. Mas acho que é basicamente isso. Essa é uma experiência que tem acontecido recente, mas que segue acontecendo, que eu tenho aprendido muito, e eu espero que as pessoas tenham aprendido alguma coisa comigo lá. E sou muito feliz também no LinkedIn, posto muita coisa, recebo muita coisa, é incrível, dos mais variados feedbacks eu já recebi, e sempre muito construtivos, então tem sido um espaço de experiência muito rico. Perfeito, obrigada, Rafael. Eu acho que a troca, né, que tu coloca dos grupos, assim, não é só o material, né? Eu acho que é uma troca que vai além, né? E aí eu acho que fortalece quem tem a intenção ali, quem está ali conscientemente, né, querendo buscar essa troca, né? Eu acho que o Hub também é uma boa ideia. Paloma, te passo a palavra. Você acha que essa aprendizagem conjunta, compartilhada, ela fortalece? Como que você tem experienciado isso na sua comunidade? Como é essa comunidade? Conta para a gente essa ideia, essa iniciativa. Vou falar um pouquinho daqui, mas antes, só queria puxar. O espaço não é formal, não, e você está sendo um grande facilitador da comunidade, tá? Gente, antes de começar a responder, eu queria perguntar, 3 perguntas. Quem aqui se considera aprendiz? Tá funcionando a nossa sensibilização. Quem aqui é educador em escola? Quem é do mercado corporativo? Foi a partir dessas perguntas, de ter vivenciado o chão da escola e as dores da escola, e também no corporativo sentir o processo de aprendizagem também tendo muitos dos mesmos problemas, que eu falei, quando que as pessoas, aonde que a gente pode juntar todas essas pessoas e começar a democratizar as conversas e os debates sobre educação? A gente sabe que tem aí uma árvore de problemas dentro da educação e que a gente tem que atacar e melhorar elas. Então, eu estava em um curso sobre comunidades de aprendizagem e cultura de aprendizagem. Eu falei, como que a gente pode fazer esse debate? Mas esse debate, essa aprendizagem, ela precisa ser legal, precisa ser diferente. A gente tem que desformalizar o método de aprendizagem. E aí eu criei o copo da aprendizagem, que eu vou fazer o jabá, né, convidar vocês, que hoje vai ter um pós aqui, after. Mas o copo da aprendizagem, ele é uma iniciativa, fez 1 ano de vida esse ano. O objetivo é democratizar as conversas sobre educação, inovação e criatividade, porque eu acho que esse triângulo é a ponte entre corporativo e educação em sala de aula. Porque quando a gente está falando de aprendizagem, criatividade e inovação, nada existe se uma dessa pecinha sair,
não amarra as outras, para mim. E o copo da aprendizagem ele vem, então, com o artefato de juntar as pessoas no bar para conversar e trocar essa ideia. E ele nasceu muito naturalmente. Eu falei, gente, vou fazer. Marquei, criei ali. No começo ele chamava Pint of Learning. Era em inglês, porque quem é da ciência, professor, sabe que tem o Pint of Science. Então, sim, foi inspirado no Pint of Science. E o copo da aprendizagem, eu comecei a unir as pessoas. E, no começo, eu falava, gente, vou fazer uma facilitação aqui, né? Vou pensar o que eu faço, quais são as metodologias, o que eu coloco aqui, estrutura libertadora, tarará. Cheguei lá, juntei 26 pessoas num bar, tudo caiu. Eu não fiz nem faísca. A conversa foi acontecendo, todo mundo foi conversando, foi criando ali, foi nascendo a comunidade. E é o que vocês falaram e trouxeram. A gente tem a inteligência ali, mas a inteligência coletiva ela sempre vence no copo da aprendizagem. E aí o que eu aprendi? Que também é um laboratório de aprendizagem para mim, né? Até ia falar na outra pergunta, o quanto a gente está disposto para tornar as pessoas protagonistas da aprendizagem delas, a gente sair do espaço de comando e controle dentro da sala de aula ou dentro dos espaços de aprendizagem. E aí o copo da aprendizagem ele vem me ensinando muito sobre isso. O quanto eu não tenho controle de nada. Porque quando você junta pessoas em um bar, e aí o artefato né, vamos beber uma brejinha junto, um copo com o que você quiser dentro e vamos conversar, saem coisas incríveis de lá. A inteligência coletiva, ela vai criando ideias. Eu sempre trago uma pergunta, uma faísca, um questionamento ali, mas, no fim, vai juntando e começa a falar sobre, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre como você aprende, mas vai entrando em vários e vários outros caminhos por meio da conexão genuína. E aí ele vem num espaço presencial. E por que presencial? Ele nasceu um pouco depois da pandemia, e a gente já estava um pouco cansado do espaço online. Eu queria conexão e gerar essa conexão entre as pessoas, então ele vem num espaço presencial. E, para puxar, eu queria fazer um jabá e convidar todos vocês que estão aqui hoje. A Deb, maravilhosa, sempre quis fazer um copo da aprendizagem aqui no Rio de Janeiro. E a gente conseguiu unir hoje o melhor dos dois mundos. Então, a gente construiu o encontro de hoje. Depois daqui, o after, às 9h, vai ser atravessar a rua e ir no Boteco Rio 19. E a gente vai continuar essa conversa lá com o copo da aprendizagem aqui no Rio de Janeiro. Então, é a primeira vez, tá, gente? Também estou muito contente que o copo está criando asas. Vocês estão super convidados a participar. Acho que vai ser muito legal aprender com vocês, ouvir vocês, todo mundo junto, conversar mais, num espaço que não é formal, num espaço que não tem comando e controle. E o que prevalece sempre são as conexões genuínas e a inteligência coletiva. Não, perfeito. E eu acho que é importante a gente pensar que coloca essa faísca, leva as pessoas para um espaço informal, e elas estão desejando isso, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui na casa, né, a gente tem os cursos e as turmas são de muita troca. Né? Então, assim, é um espaço que não é uma escola, mas é um espaço que acaba se constituindo como formal de aprendizagem, então com um professor, uma turma, né, uma sala de aula, e a potência disso está realmente nessas trocas. Né? E aí sempre, inclusive aqui, né, eu acho que a gente sai do aquário e a gente não consegue terminar o evento no horário, né? A gente continua conversando no corredor. Então, eu acho que tem uma potência muito grande da gente o informal potencializar o formal e vice-versa. Né? Então, não é como se a gente estivesse dizendo que o espaço formal ele não presta, né? Ele não tem necessidade de existir. Pelo contrário, eu acho que uma coisa nutre a outra, e a gente sai com questões dos nossos espaços formais de aprendizagem e dos nossos espaços de ensinagem, né, para quem é professor, e a gente sai com essas questões querendo botar para fora, como o Edu fala, né? Aprender é botar para fora. Isso me marcou muito, assim, essa frase do Edu que ele sempre repete. Né? E aí, para passar a bola, né, e a gente ir se encaminhando para
para a próxima parte, queria falar um pouco de desaprender, né? A gente falou muito sobre aprender a aprender, mas e esse processo de desaprender e reaprender, né? É certo que isso envolve a gente, quando a gente fala desaprender, né? O Edu já fez a análise aqui, etimológica, semântica, né? Eu, como analista do discurso, vou nesse embalo. Mas a gente desaprender envolve abrir mão das nossas convicções, das nossas certezas, e acho que é dolorido, né? Abrir mão é dolorido. E aí queria pedir que vocês comentassem um pouco, né, assim, os desafios específicos, o que dificulta esse processo, né? Como que vocês encaram isso, seja nos momentos formais como professor, né? Nas formações que o Edu também ministra, e nos outros espaços também, né? Eu acho que na vida, como o Rafa falou, né? E antes aqui a gente estava trocando uma ideia nos nossos 2 minutos, justamente sobre isso, né? Sobre claro que a gente vai entrar nessa questão, né, com o Rafa, da luta antirracista, e eu estava contando justamente para ele isso, né, da minha experiência de estar lendo um livro que é um livro pesado, que esqueci o nome, Um Defeito de Cor. Eu falo para todo mundo, né, que é preciso que a gente leia, porque a gente aprendeu errado, a gente precisa desaprender e aprender de novo a história do nosso país. Então, eu já vou passar com essa conexão direto para o Rafa, para a gente falar sobre isso, por favor. Pode colocar o slide 12, por favor? Gente, então, até, mais uma vez, eu quebrei o protocolo. Nunca mais a Deb me chama para nada. Essa parte aqui, gente, até, enfim, dando referência, quem tem que ter a referência também, quem criou foi a minha namorada, Camila. Muito obrigado, Camila. Quando a gente pensa no aprendizado, na construção de conhecimento, na construção do aprender ou desaprender, quando a gente vai falar da questão racial, a questão racial é literalmente desaprender. A gente precisa conscientemente, diariamente, a cada momento, desaprender todos os estereótipos, todos os símbolos, imagens que foram construídas sobre o que é ser ou não ser negro, sobre o que é ser ou não ser uma pessoa branca. E dentro dessa lógica racial, e aí a parte aqui de baixo, vamos dizer assim, dessa roda, porque quando a gente fala que o antirracismo, atitudes antirracistas, o antirracismo é vamos dizer assim, uma ação que as pessoas brancas precisam ter. Não existem negros racistas. Não falem mais que existem pessoas negras que são racistas. Ah, mas o fulano, ele não gosta da pessoa negra, ele é negro e fala mal da questão da negritude. Ele pode ter uma coisa que é um conceito que o Fanon traz, que é de auto-ódio. Dentro de uma sociedade racista, espera-se que pessoas brancas construam um comportamento, uma atitude racista, e que pessoas negras também não queiram ser associados àquela subalternidade. E é isso que a gente pode, de uma forma muito resumida, gente, chamar de auto-ódio. Vou dar um exemplo pessoal aqui, que eu aprendi desde novo, trazendo minha referência biográfica. Quando eu era criança, uma das poucas novelas que tinha um personagem negro era Carrossel. E Carrossel só tinha um personagem negro, que era o Cirilo. E o Cirilo era o único negro, então eu, na minha escola, como único negro, tive um apelido de Cirilo. Só que o Cirilo, ele era criança, e assim, eu acho que, na memória, vamos dizer assim, que eu tenho, eu acho que eu nem tinha real noção das questões raciais. Assim, meu problema não era ser a pessoa negra ali. O meu problema é que o Cirilo, ele sofria a novela inteira. Ele era apaixonado pela Maria Joaquina, ele sofria uma série de discriminações e preconceitos e falas horrorosas que hoje, inacreditável, estava na TV, mas hoje, não, enfim, graças a Deus não estaria mais na TV, falas como aquela. Então eu não queria ser associado à criança que estava sofrendo a todo momento. Então, assim, em muitos sentidos, essa subjetividade vai sendo construída um processo de auto-ódio. E é por isso que a parte de cima, para desconstruir esse auto-ódio que é gerado pela sociedade racista que a gente tem, as pessoas negras precisam ter uma educação afrocentrada ou afro-referenciada. Existe uma diferença conceitual sobre isso, mas que não vem ao caso aqui. Essa educação afrocentrada, ela vai gerar uma subjetividade positiva
do que é ser negro, e uma subjetividade que vai levar ao empoderamento, que vai levar à liberdade, que vai levar ao fato das pessoas se reconhecerem como negras e acharem positivo serem pessoas negras. Então, a pessoa branca é a parte de baixo. O primeiro passo é reconhecer a consciência dos seus privilégios. Ah, mas eu sou uma pessoa branca, pobre, eu tenho muitos sofrimentos. Com certeza, não estou dizendo que você é uma pessoa que tem todos os privilégios da sociedade, você não é o Elon Musk. Mas você é uma pessoa branca que goza de muitos privilégios na comparação com uma pessoa negra. E a partir da consciência dos seus privilégios, você vai chegar a atitudes antirracistas. Então, você vai construir uma lógica de vida antirracista, tendo consciência clara dos seus privilégios e dos grandes privilégios que o ser branco traz dentro de uma sociedade racista. Então, assim, esse processo, vamos dizer assim, desde o nascimento, é um processo de criar consciência. De uma forma muito resumida, é a pessoa branca criar uma consciência sobre os seus privilégios e abdicar desses privilégios, e a pessoa negra criar consciência sobre essa sociedade racista que ela é construída e que você cresce dentro dessa sociedade racista e que, a partir de leituras que potencializem, que positivem a negritude, você construa uma subjetividade positiva. E, a partir dessa subjetividade positiva, você, de fato, não ter uma atitude antirracista, porque negros não são racistas. É ter uma atitude empoderada. E é basicamente essa que é a grande diferença quando a gente pensa a questão racial de pessoas brancas e pessoas não brancas. Perfeito, obrigada, Rafa, maravilha. Desaprendemos já bastante. Edu. Eu queria voltar um passo atrás aqui, Deb, na sua fala anterior, após a declaração depoimento da Paloma. Eu queria, na verdade, me voltar um pouco para o público, para fazer o público, de novo, também participar, pensando junto comigo, a partir, de novo, de um convite que eu quero trazer, que é sobre tudo que a gente está trazendo aqui sobre esses conceitos e definições e reflexões sobre o que é aprender, o desaprender, o reaprender. Eu sempre penso que, quando eu vou falar para qualquer público, eu estou diante de um contexto. Aqui nós temos um contexto. Ninguém está dizendo, na verdade, aqui na frente, acho que não é nenhuma intenção de nós aqui, convidados, convidadas, de fazer uma... foi a colocação da Deb, de que o aprendizado formal ele não funciona. Na hora até que você estava completando assim a sua fala, eu falei assim, aqui não funciona. Funciona sim. Eu fui professor de escola, 16 anos, de um sistema formal, e aqui não é um discurso contra ou a favor dessa instituição ou da outra instituição, não é nada disso. Mas é um convite para todos e todas de nós, para que a gente pare para pensar como você aprendeu a aprender. Será que foi por um mecanismo de regras, de obrigações, e segue por esse caminho, e é só esse caminho que funciona e faz sentido? E aqui essas nossas reflexões todas, e a nossa intenção, a minha, da Paloma, do Rafa, da Deb também, e dessa noite aqui, dessa nossa conversa, é te convidar a ampliar os outros sentidos que a palavra aprender pode ter. Eu estou trazendo isso porque eu, nas reflexões que tenho feito nos últimos anos, eu escrevi um livro esse ano, em março, que fala um pouquinho dessa expressão. Eu batizei o que eu chamo de SUS. A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e eu passei a chamar que parece que a gente vive nas instituições para seguir um modelo do SUS, que seria o Sistema Único de Sucesso. E esse Sistema Único de Sucesso, em que parece que a gente só precisa aprender para absorver determinados conteúdos, porque precisa fazer algo para alguém, para um sistema. E eu não vejo muita lógica para o mundo de hoje a gente ter apenas esse sistema único de sucesso. Em outras palavras, eu quero explicar isso melhor, é como se a gente tivesse sempre que estudar porque precisa fazer uma prova, uma avaliação. E aí parece que a gente está sempre associando o aprender ao estudar para uma avaliação, para uma aprovação, para uma validação, para uma nota. E não esse aprender diário, como a gente acabou de fazer aqui há uns 20, 25, 30 minutos atrás,
que é um aprender constante, diário. Então, acho que essa minha provocação aqui, essa minha observação, já é parte da resposta do desaprender. Mas a continuidade desse desaprender também, eu acho que está naquela minha colocação sobre a definição do não aprender, que é um pouco do abraçar o não saber. Eu penso que a visão também de aprendizado está um pouco nisso. O que eu entrei por essa porta hoje, reconhecendo que não sei, e estou saindo hoje, ao final dessa programação, pelo menos instigado e instigado a saber um pouco mais. E aí eu penso que nessa conversa nossa aqui é um pouco desse gesto que eu estou fazendo aqui agora, que é essa vontade que a gente tem constante de querer saber mais e de tornar o público que está aí sentado, ouvindo, bem concentrado, e eu estou me mexendo aqui de propósito, ávida, posso fazer uma pergunta? Ou posso compartilhar um negócio? Ou eu queria fazer um comentário. E quantas vezes numa sala de aula formal a gente não consegue, não pode, não é estimulado, estimulada a fazer isso? Porque o professor tem que terminar o conteúdo, a professora tem que... Esse bimestre está apertado, pessoal, não me faz pergunta, não. E no intervalo eu tenho que corrigir prova, então não me procura. Aí parece que o aprendizado se tornou algo sacal, chato, enfadonho. Não dá prazer. E aprender tem que estar ligado ao encantamento, sabe? Reparou na minha forma de falar? É o encantamento. É a vontade, né, de querer saber mais. Aí você sai de um certo conteúdo ali, você vai para casa e compartilha e fala e conta para todo mundo. Mas talvez isso precise começar até a partir de pais e mães irresponsáveis, em vez de a gente perguntar, fulano, e aí, como é que foi a aula de hoje? O que você aprendeu? O que a sua professora te ensinou? Mas talvez seja, o que você ouviu lá? Ouviu. Eu acho que essa minha colocação nessa pergunta, Deb, do desaprender, é o quanto a gente está aprendendo a ouvir. E a ouvir nesse sentido do depois colocar para fora. Olha, eu fui lá na Casa Firjan, terça-feira, aprendi um monte de coisa ouvindo, mas eu também tive a oportunidade de falar, de trocar, mas agora também vou fazer esse exercício aqui da escrita, do resumo do que eu aprendi mais, e até para poder ampliar esse meu conhecimento com as minhas próprias visões. E não só com a que o Edu, a Paloma, a Rafa e Deb trouxeram, mas como é que eu processo isso tudo? Então, acho que esse exercício do abraçar o não saber, eu penso que ele é crucial, né? O que eu entrei aqui nessa sala que eu não sabia, o que eu estou saindo instigado com a vontade de saber um pouquinho mais. Desculpa, Débora, também quebrando um protocolo, mas você queria fazer uma pergunta? Você fez um gesto assim? Você quer perguntar? Eu levo o microfone até você. A gente tem um microfone ali, Edu. Desculpa. Quando você fala em prazer em aprender, uma coisa que eu vejo que as escolas foram cada vez abrindo mais mão é essa questão de visita a museus, exposições, locais públicos, né? E eu tenho essa experiência porque eu trabalho no Centro Cultural da Light. Então, às vezes, uma mínima viagem de ônibus, porque eles têm um ônibus de excursão diferente, já é assim, a experiência de vida é a chave que, às vezes, vai mudar o tipo de comportamento daquele aluno, né? Ele nunca teve aquela oportunidade de sair do bairro, casa, escola, casa. E, às vezes, é esse momento que a gente dá, que a gente acolhe, que a gente faz com que ele veja que existe algo além daquele mundo onde ele vive, né? Então, isso traz muita questão do prazer. Novas formas de aprender, mas que tragam prazer, não só obrigação, né? E talvez é essa relação com encantamento. Encantamento. Posso fazer uma amarração que ela trouxe? No meu TCC, eu estudei sobre outdoor learning, que é a aprendizagem fora das 4 paredes da sala de aula. E aí eu entrei muito a fundo, como eu estava pensando em ecologia e como que a gente desenvolve uma educação ecológica nos alunos. E aí eu estudei muito sobre escolas floresta. E o que são escolas floresta? São escolas, jardim de infância, tem muito, tá uma onda muito para fora, e aqui no Brasil eu estudei sobre, a gente não tem 2 que não são tão ainda escola floresta, mas está desenvolvendo, que é colocar as crianças
desde que começa na escola até uns 8 anos, em contato com a natureza. E aí, como que é? São grupos pequenos de criança, de até 8 alunos, até 8 estudantes, e aí um facilitador de aprendizagem. E aí a aprendizagem vem deles se exporem no meio do mato, pegar o bicho na mão e falar: professor, o que é essa lagarta aqui? O que essa lagarta faz? Então, vem despertando a autonomia, a curiosidade e o que eu entendi. A experiência. E a experiência, obviamente. E é tão marcante isso que esses alunos que participam de escolas floresta, as crianças, inclusive, que têm o contato com a natureza até os 10 anos de idade, eles desenvolvem uma visão ecológica e um cuidado com a natureza que, mesmo depois de adultos, eles vão ter essa visão e vão pensar na natureza para tomar decisões. Então, quando você trouxe de ir a um museu, visitar e tudo mais, isso vai ficar enraizado muito nos estudantes, assim. Então, acho muito legal seu ponto. Antes só de abrir aqui e voltar a palavra para vocês, eu queria pedir a tela 10, porque enquanto a gente continua conversando aqui em cima, eu já queria fazer uma provocação para que vocês coloquem para fora, né? E que a gente já comece a aquecer essa parte de vocês também nos trazerem o que vocês aprenderam hoje. Mas vamos continuar o papo aqui. Fala, Rafa. Rapidinho, pegando esse mote também, o meu primeiro trabalho fora da escola foi numa empresa de turismo pedagógico. Os historiadores vão chamar de educação patrimonial, né? E aí, assim, não só como professor, foi muito enriquecedor. Eu lembro, enfim, a pessoa que era o dono da empresa era um cara que estava na educação há 40 anos. Então ele falava: Rafael, você tem que pegar uma coisa curiosa, chama a atenção deles, e aí você constrói o conteúdo. Pergunta para eles o que eles gostam do que eles estão vendo. A partir do que eles gostam, constrói o conteúdo a partir disso. Isso mudou minha vida. Eu diria que, como professor, eu passei a ser, enfim, muito melhor professor depois dessa experiência. Mas queria trazer um exemplo que, enfim, tem, obviamente, o lado perverso e triste disso, mas esse construir o conhecimento de uma forma mais orgânica, mais harmônica, mais lúdica, ele é muito um pensamento decolonial também. Eu vi um historiador angolano falar, uma coisa que eu não sabia disso, que há muitos indícios, muitas populações africanas tinham um aprendizado em comunidade, o aprendizado com brincadeiras, o aprendizado com rituais diversos. E uma das brincadeiras mais comuns no que hoje é o território de Angola seria o que a gente chama, uma coisa parecida, vamos dizer assim, com o pique-esconde. E aí o pique-esconde também, que tem em outros lugares, não só na África, brincadeiras parecidas, vamos dizer assim, e que o pique-esconde naquela região ele foi construído com um objetivo, que é o quê? Fazer as crianças pequenas saberem onde elas iriam se esconder quando chegassem pessoas que iam caçar elas para escravizar. Então, a comunidade teve que construir um aprendizado para aquelas crianças terem onde se esconder. Sabe, olha, se vir aqui algum tipo de pessoa que vai, vamos dizer, ataques a essa comunidade, onde você vai se esconder? Eu vou se esconder naquele lugar. Então, vocês vão brincar disso aqui e vão aprender exatamente o esconderijo mais secreto possível, porque é isso que vai salvar a sua vida. E essa brincadeira, aparentemente, chega do outro lado do Atlântico como uma brincadeira, mas que tem lá atrás uma história que conta sobre escravidão, conta sobre as populações africanas, a forma como elas construíam, aprenderem o conhecimento, e que chegam aqui hoje, a gente brinca, enfim, de uma forma sem pensar sobre essas questões, que bom, mas que tem por trás uma história trágica da história da humanidade, da história do Brasil e das populações que foram escravizadas. Então, assim, é uma forma de aprender também. Obrigada. Eu vou devolver a palavra para o Edu. Quer finalizar? Não? Obrigada, Edu. Então, a nossa provocação, quem já frequentou aqui algum de nossos aquários sabe que a gente, nesse momento, abre o microfone para perguntas, né, para participação do público, e geralmente a gente coloca esse código na tela para que vocês participem mandando perguntas. E dessa vez a gente está fazendo a pergunta para vocês, né? Então, o que vocês aprenderam hoje? Se todo mundo já participou, se alguém quiser o microfone, só levantar a mão que a gente leva até aí. Acho que dá tempo para... Deixa eu dar uma olhadinha. Dá tempo para 2, gente.
Enquanto isso, antes de tu falar, enquanto isso a gente pode colocar na tela aqui a tela do Mentimeter, que a gente vai acompanhando o que vocês trouxeram. Pode? Boa noite, meu nome é Camila, e eu estou aqui refletindo sobre um monte de coisas, agradeço já de antemão, com certeza essa conversa vai gerar um texto que uma hora chega aí, mas acho, enfim, que uma das coisas que mais mexeu comigo, que mais me tocou, né, eu trabalho há algum tempo entre a educação e a saúde, e refletindo sobre essa relação, né? E o quanto que a gente precisa desaprender a ideia de saúde enquanto ausência de doença. E o quanto que é importante a gente esvaziar isso para chegar a uma lógica de saúde como potência. E aí, adiantando várias páginas, no bar a gente continua. Hoje eu atuo na Secretaria de Estado da Mulher, indo nas escolas, falando sobre prevenção à violência contra meninas e mulheres. E esse lugar tem me feito olhar muito para a necessidade de desaprender aquilo que se aprende como o normal de um relacionamento dentro de casa, dentro das famílias. E aí, qual é o gancho aqui que eu gostaria de trazer para esse grupo, né? Tenho visto cada vez mais, ainda mais nesse lugar, né, de um tema tão delicado quanto a violência doméstica, o quanto que, se a gente não cria dentro dos espaços de aprendizagem um ambiente acolhedor, um ambiente amigável, onde as pessoas se sintam à vontade para falar sobre as suas próprias experiências de aprendizagem, inclusive das famílias, a gente não consegue acessar uma série de questões extremamente complexas. Quando a gente fala de violência de gênero, quando a gente fala de racismo, a gente está lutando contra aprendizados de uma vida inteira que foram aprendizados opressores. E se a gente não cria um ambiente acolhedor, né, ali amigável, a gente não consegue saber que aprendizados foram esses exatamente. A gente supõe um monte, né, mas a gente não consegue acessar, de fato, qual é a angústia, qual é o afeto. Então, esse lugar do afeto na aprendizagem, que é o lugar da família, que é o lugar da infância, que é o lugar daquelas primeiras impressões, tem me trazido muito essa sensação de que a gente dialoga bastante sobre escola e sobre ir um pouco além dos muros da escola. A gente fala de mundo do trabalho, a gente fala de criação de outros espaços de aprendizagem, e eu acho que a gente ainda fala muito pouco sobre o lugar da família, né, e do lugar da casa enquanto espaço de aprendizagem. E o quanto que é necessário a gente conversar sobre esse desaprender, né, principalmente quando a gente está falando sobre opressões, sobre violências. Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, sobre esse lugar da casa, da família, como um espaço de aprendizagem. Tentei ser breve, gente, desculpa. Obrigada. E tem mais uma aqui. Frente. Acho que aí a gente faz uma rodada só de... Oi, eu sou a Amanda. A minha pergunta é um pouco mais específica para o Rafael, os outros também podem complementar. Rafael, você, quando foi... antes de você apresentar a sua trajetória profissional, você falou da sua biografia, e eu fiz muito uma leitura do quanto a sua experiência de vida, quando você entrou na faculdade, você ganhou um repertório que eu acho que deve ter te ajudado a elaborar o que você já viveu, né? E aí você fala que, assim, você comentou que hoje você dá aula, não sei se hoje ainda, numa das escolas mais caras do Rio e tal. Então, eu imagino que você, com a temática, né, do letramento racial, ou na história da geografia, falando de discriminações, de igualdade, você fala para um público que eu muito provavelmente imagino que não pode contar com a experiência de vida para enxergar o que você fala. Se contar com a experiência, vai ser a partir de um outro lugar, uma outra posição. Como é que é essa troca, assim? Porque eu acho que todo mundo aqui que, sei lá, já trabalhou com educação popular, é muito bom quando a gente está falando algo, principalmente para quem é da área social, e o aluno para com uma cara de que ele está olhando para a vida dele. E, assim, imagino que você não conte com isso, e aí como é que é esse desafio do letramento social para o público que você não pode exatamente contar com a experiência para que eles enxerguem exatamente o que você está falando? Qual o seu nome? Desculpa. Amanda, excelente pergunta. Assim, eu comecei a responder, assim, enfim. Sabe uma coisa que eu percebi muito rapidamente? Assim, eu dei aula em um outro colégio antes, em Niterói, que também é um colégio super de elite.
E, em paralelo, eu dou aula num pré-vestibular comunitário desde 2005, que foi o ano que eu entrei na faculdade, que é o PCEP, que funciona dentro da Escola Parque, mas que atende pessoas da Rocinha, Vidigal, Cruzada, e lá... eu parei de dar aula na pandemia, mas eu fiquei lá dando aula há 15 anos. Quando eu falava, por exemplo, de questões de escravidão e de qualquer tipo de questão relacionada à pobreza, eu percebia que os alunos do PCEP, eles entendiam muito melhor aquilo ali. Essa coisa do olhar, deles olharem e eles perceberem, pô, eu estou me identificando naquilo ali. Para eles, essa identificação era muito mais fácil de identificar, de ser produzida, essa sensibilização era muito mais fácil do que falar sobre escravidão e sobre diferentes questões relacionadas à desigualdade social e racial na escola que eu estou hoje. O que eu percebi ao longo da minha trajetória profissional lá na escola? Eu acho que uma palavra que a Camila trouxe é a questão do afeto. Eu acho que a relação professor e aluno é uma relação que envolve afeto. Como, enfim, o Paulo Freire já falou, a Bell Hooks fala também, que educação é sobre afeto. E eu me colocar sempre como um homem negro, e colocar sempre a minha... Hoje eu contei essa história do Cirilo, inclusive, em uma das turmas que eu dei aula. Eu consigo produzir neles algum nível de... porque eles chamam de Mister lá, né? O Mister Silva, ele passou por isso. O Mister, ele vivenciou isso. Então, meio que sai um pouco dos livros. E eu trago experiências, sejam minhas, sejam de pessoas que eu conheço, sejam de trajetórias que eu vivenciei, ou conheci, soube, li. Então, eu tento trazer e humanizar essas histórias. De uma forma bem sincera, eles entendem de forma tão profunda quanto os alunos do PCEP ou alunos de uma educação popular? Com toda certeza, não. Eu acho que seria muito inocente eu pensar que eles entendem, mas alguns entendem. Os mais sensíveis, e aí tem que dizer algo que eu sempre falo, a minha esperança no mundo são as meninas. Basicamente, as meninas, elas entendem, porque elas também vivem um espaço de opressão na questão de gênero. Então, assim, em muitos momentos eu faço essa relação. Você, como uma menina, como adolescente, você já passou, por exemplo, um exercício que eu já fiz várias vezes em sala. Quem aqui já saiu, foi para uma festa e ouviu alguma coisa ou recebeu uma palpada que não queria? Todas as meninas. Eu falei assim, tem outras questões de violência que pessoas negras sofrem. E que vocês, por não serem, a grande maioria não ser negro, vocês não vão passar por isso. Mas existem diversas opressões. E eu percebo muito nas meninas esse olhar mais atento. E aí, por exemplo, quando eu estou falando de orientação sexual, alunos que claramente são não heteronormativos, eles vão entender. Então, acho que o espaço em algum tipo de minoria produz uma sensibilização onde o letramento racial se torna um pouco mais fácil e um pouco mais acessível a essas pessoas. Mas também não estou negligenciando o fato de muitos meninos sensíveis e que, de diferentes maneiras, também possam entender isso. Mas é mais fácil quando você está num lugar ali onde tem um grupo minorizado e entender essa questão racial. Maravilha, obrigada. A gente está bem no tempo. Que esse núcleo talvez mais sensível que você está falando, que você colocou as meninas, talvez ele também tenha lugar no que vem da família. Talvez a família desses seus alunos mais sensíveis tenha um olhar mais atento para a questão racial e, enfim, para essas minorias que eu acho que essa família fazendo gancho aí. Maravilha, Acho que obrigada. vale só amarrar no dela, para não ficar sem resposta. Eu acho que, puxando, tal qual no corporativo, a gente prepara os líderes para lidar com os colaboradores, como que você pode usar os pequenos momentos com a família para, no mínimo do mínimo, tentar sensibilizar a família do que vem acontecendo. Quando eu estava... acho que o chão de sala de aula, ele é dolorido, principalmente se for... A escola fita, mas a escola pública, ela dói, né? Os alunos, eles vêm trazendo dores que nem a gente passou. Eu vivia isso muito com alunos, principalmente.
E como que a gente consegue levar a escola fora das quatro paredes para os pais? Quais são os eventos que a gente pode criar para colocar os pais também como protagonistas da jornada deles? Porque como que a gente quer que um aluno chegue na escola, né, estudante super protagonista, se o pai ele não consegue ter essa visão dentro de casa? Porque não tem essa experiência do pai e a mãe tá ali, primeiro que talvez nem tenha pai e mãe ali, são famílias completamente diferentes. Então, como que a gente pode pensar em experiências que tragam isso? Talvez usar primeiro, pensando muito descomplicado, a reunião dos pais, ao invés de falar sobre nota e boletim, como que cria uma experiência em 1 hora para sensibilizar os pais sobre a importância disso? Acho que dá para quebrar algumas barreiras e questionar o status quo em pequenas práticas assim do dia a dia. Pequenas ações, né? Pequenas ações. Só vou complementar também a fala da Paloma aqui, rapidinho, Camila. Obrigado pela sua pergunta. Tem um livraço que é o Jardim de Aprendizagem, Jardim de Infância para a Vida Toda, ou para toda a vida, do Mitchell Resnick. É um livro que defende muito a tese do brincar. E aí, só para ser rápido na colocação, eu volto um pouco à expressão que eu disse ainda há pouco, que eu utilizo, que é o Sistema Único de Sucesso. É tudo muito bonito que a gente está falando aqui. Mas quando a gente vai para a nossa vida real, que a gente sai desses 4 cantos aqui, aí passa por aquela porta, e amanhã tudo volta a uma rotina, a gente continua repetindo as mesmas coisas. Nós temos sobrinhos, sobrinhas, filhos, filhas, conhecidos, conhecidas que estão nas escolas e os processos continuam sendo os mesmos. E se não são escolas, são os nossos trabalhos. E se não são os nossos trabalhos, são as nossas vizinhanças. A pergunta que fica, eu acho que é essa a grande provocação de vocês terem ficado, e muito obrigado por vocês terem ficado. Vocês vieram e ficaram. Isso é aprendizado, isso é lindo demais. De que maneira a gente pode começar amanhã uma pequena mudança, sabe? São pequeníssimas assim, revoluções, e aí é a pergunta da Camila, do aprendizado pelo afeto. Esse livro, então, ele mostra uma teoria de como a gente pode aprender de uma maneira mais orgânica, mais simples, mais natural, mais cotidiana, pelo brincar. E não pelo método da goela abaixo, você tem que saber isso, tem que tirar nota tal. E aí, em casa, o processo parece que se ele também não for incentivado daquele processo que a escola está tentando reconsiderar, aí nada flui. Parece que a gente vai viver eternamente no mundo de contradições, em que a gente tem um sistema que impera, pais e mães responsáveis querem uma coisa, o sistema político educacional, que a gente não pode se esquecer, tem um avaliador por trás disso tudo, um balizador por trás disso tudo. E se as coisas não mudam, e se a gente não pede mudança, eu acho que todo mundo está acompanhando as redes sociais, o que se fala do final de semana para cá é só sobre a escala 6x1. E o quanto que você está disposto a questionar o status quo, que foi a expressão que a Paloma trouxe aqui agora. Então, acho que, Camila, essa coisa do aprendizado pelo afeto, acho que a gente precisa considerar também quais são os cenários aos quais fazemos parte. De que famílias estamos falando, de que contexto estamos falando, de que pessoas estamos falando. A gente é Zona Sul, aqui onde estamos, grande cidade, Rio de Janeiro, mas de que realidade estamos observando? Eu acho que o grande convite que eu quero deixar aqui hoje na roda, isso aqui é uma roda de conversa, é que a gente pare de dar as nossas visões, opiniões a partir apenas das nossas lentes, saca? O quanto você realmente já abriu a sua janela e saiu do seu mundinho daqui dessa sua tela, para você conhecer outras pessoas de realidades diferentes, que vivem outras situações diferentes, como o que a Camila está levantando. Senão a gente só opina e dá visões a partir das nossas experiências pessoais. E eu acho que o grande aprendizado ao longo da vida é o quanto eu consigo aprender com as minhas experiências, mas, sobretudo, por isso que eu falei naquela hora, do ouvir a experiência do outro. Eu fecho e passo, Deb, finalmente, com uma citação do Jorge Larossa. Eu quero botar a tela 11, que já é a sua tela. E você sobre isso, para fechar. Já fecha isso. Jorge Larossa tem uma citação que é muito boa, né? Experiência não é aquilo que se passa, nem aquilo que acontece, mas é aquilo que nos passa, é aquilo que nos acontece. E aí, forçando a barra por ser professor de português, acho que esse pronome nós
é esse pronome reflexivo. Quais as experiências que você foi passando, mas não só na sua vida, no caráter individual, mas também no plano coletivo. Que você olhou para a sua comunidade, que você olhou para a sua vizinhança, que você olhou para outras realidades diferentes das suas, para aprender a partir de experiências totalmente diferentes das suas. Dito isso, para eu me despedir, é hora de eu me despedir, não é isso? Pessoal, nesse QR Code aí é um material que muita gente, ao longo das minhas conversas, palestras, trocas, em empresas, em escolas, foi me pedindo um material para dar um pontapé inicial na aprendizagem. Esse QR Code aí vai entrar no material chamado Guia da Aprendabilidade. É um PDF com umas 20 e poucas paginazinhas, onde tem lá um estímulo para você aprender a aprender fazendo perguntas. É bem interessante para você, não está nada dito nesse material o que você tem que fazer. São perguntas estimulando você a criar novas perguntas. Então, tomara que você curta, é gratuito, é só você baixar aí que você vai receber na hora, para você ver esse estímulo aí de começar a aprendabilidade, que é um pouco, né, do conceito que eu defendo, habilidade de aprender com vulnerabilidade. Nesse material vai ensinar bastante sobre isso, se lê no seu tempo, na sua hora, e quando quiser também entrar em contato, redes sociais está aí, trocar um papo aí sobre as expressões que a gente deixou aí no ar, vou ter o maior prazer. Vou pedir agora a tela 13 para a Paloma também finalizar, e a gente vai se encaminhando. Gente, para finalizar, aí, eu ouvi um after, então já falei um pouquinho. Vamos continuar, vi que um monte de gente tem perguntas. Vamos continuar com essas perguntas, vamos levar essas faíscas lá para a mesa do bar e continuar conversando sobre isso. Acho que vai ser muito legal a troca do que a gente está começando a conversar aqui. Eu não coloquei nessa página aí, mas vocês me encontram no LinkedIn como Paloma Pena Firme, no Instagram também. E podem ir o Copo da Aprendizagem, se vocês quiserem seguir aí o Copo da Aprendizagem. Espero vocês por lá. Então, vamos continuar essa conversa. Maravilha. E aí, apesar da tela do Rafa já ter passado, tela 12, Rafa pode fazer as suas considerações finais, por favor. Gente, ali no QR Code que vai passar daqui a 12. pouco. Esse tem alguns conteúdos antirracistas. Esse é um Google Docs que eu criei e ele é eternamente construído. Ontem eu coloquei conteúdos. A ideia é sempre alimentar com conteúdos. Então, assim, se vocês não salvarem, vamos dizer, uma cópia nova, se deixarem lá só o arquivo, constantemente vão ter coisas novas, constantemente vão ter dicas de filme, dicas de série, dicas de podcast, dicas de coisas mais variadas ali. Acho que também tem o link do grupo de WhatsApp. Então, assim, quem tiver interesse, só, enfim, abrir lá o QR Code, olhar. Quem tiver também interesse em me seguir nas redes, ali, Rafael Silva no LinkedIn, Edu Afropindorâmica no Instagram. Constantemente, ao menos 4 a 5 vezes na semana, eu posto conteúdos autorais por lá. Queria agradecer a Deb, agradecer a Paloma, o Edu, a chance de estar aqui, agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Espero que tenha sido um processo prazeroso de aprendizagem, apesar do formato mais convencional, que também funciona, mas que tenha sido o mesmo prazer que foi para mim, para vocês estarem aqui. Muito obrigado. E de desaprendizagem também. De desaprendizagem, de pensar decolonialmente. Gente, e eu queria fazer só um desafio para vocês que estão aqui, puxando o que o Edu falou sobre aprender a compartilhar, não é prender para a gente. O que vocês acham de lançar um desafio para vocês levarem o que vocês aprenderam hoje? Vocês colocaram várias coisas incríveis ali no Mentimeter para fora. Pode ser no grupo do prédio, no grupo da família, no LinkedIn, aonde vocês quiserem. Mas leva um negocinho, uma pílula daqui para o dia a dia de vocês. Contem o que vocês aprenderam aqui para outra pessoa, que eu acho que a gente vai conseguir amplificar tudo que a gente vivenciou para fora. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Paloma, Edu, Rafa. Obrigado. Antes de vocês partirem, vou fazer um último pedido, um último QR Code na tela, a nossa pesquisa de satisfação. Por favor, se vocês puderem preencher antes de irem, para não esquecer. E também trazer um lembrete de agenda aí. Em dezembro, a gente tem mais uma edição do Aquário Edu. Dessa vez, a gente vai falar sobre educação e inteligência artificial.
E com a mediação da Mariana Teixeira, vai ser no dia 3 de dezembro, às 19 horas. E, além disso, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, @CasaFirjan, e também acessar a nossa plataforma de conteúdo, casafirjan.com.br. Muito obrigada pela presença de todos, boa noite a todos, e quem quiser continuar a conversa com a gente vai estar lá no Bar Rio 19, a partir das 9 horas, ou daqui a pouco, já vamos juntas. Vamos sair daqui e vamos todo mundo junto para lá. Vamos continuar essa conversa, que tem muita gente querendo conversar ainda, né? Eu vi. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada, gente.